Então, começando nossa aula de hoje, gente, vou começar com, como estou fazendo sempre, né, com o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, número 151. Essa devoção, fielmente praticada, é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este nobre intuito, apesar de a isso estarmos obrigados, ou porque não conhecem que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Mas a Santíssima Virgem, a quem conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente em que consiste a maior glória de Deus, e nada faz que não contribua para este fim. Daí, o perfeito servo dessa amável soberana, que ela consagrou inteiramente, como dissemos, pode dizer ousadamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que se revogue expressamente a intenção de sua oferta. Pode-se encontrar algo de mais consolador para uma alma que ama a Deus com um amor puro e desinteressado e que preza mais a glória e os interesses de Deus que os seus próprios interesses? Então, estamos todos aqui para a maior glória de Deus, né? E hoje nós começamos um tema muito bonito, né? Que é um tema que está ligado às qualidades da igreja, né? As notas da igreja, tá? Então, tá, a partir do número 811 do Catecismo, nós entramos no parágrafo 3º aqui, que a igreja é una, santa, católica e apostólica. É o que está lá no credo niceno-constantinopolitano, né? Cremos numa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Né? Então, creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Essas são as características da igreja, as qualidades da igreja. Como nós dissemos, né, a igreja, ela é o pequeno resto, né? Ela é o corpo de Cristo, ela é o templo do Espírito Santo. E por isso, sendo o corpo de Cristo, ela vai ser una, né? Sendo o corpo de Cristo, ela vai ser santa. E sendo o corpo de Cristo, e juntando todos os seus fiéis, ela é apostólica, né? Porque Cristo nos enviou. Enfim, começando aqui então hoje, gente, é importante notar o seguinte: a igreja, ela é una, santa, católica e apostólica. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Tá? Então, está lá no 811. Esses 4 atributos, inseparavelmente ligados entre si, vejam, inseparavelmente ligados entre si. Então, a igreja de Cristo, ela tem esses 4 atributos que são inseparáveis. Indicam traços essenciais da igreja e de sua missão. A igreja não os tem de si mesma. Ou seja, o que quer dizer aqui o catecismo? Quer dizer que essas características da igreja, essas qualidades da igreja, não é um mérito da igreja própria. Não. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser una, santa, católica, apostólica. E é também ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. Então, gente, o que a gente vê aqui, e que a igreja ela não pode ser prepotente ao ponto de falar que ela é una, santa, católica, apostólica por si mesma. Pelo contrário, ela só é una, santa, católica, apostólica por Cristo, por meio do Espírito Santo, né? É o Espírito que dá à igreja essas qualidades. Então, é muito importante a gente ter isso como início, né? E essas características da igreja, elas são manifestadas de forma histórica, né? Então, por mais que a igreja ela seja o corpo místico de Cristo, né? Quando a gente fala em corpo místico, nós não vemos o corpo de Cristo realmente, mas é um corpo místico. Por mais que ela seja esse corpo místico, nós temos a igreja militante, que é unida à igreja padecente, e é unida, por sua vez, com a igreja triunfante. Toda a igreja de Cristo, que é uma única igreja só, ela tem manifestações históricas. E essas manifestações históricas, elas são sinais da sua missão divina. Ou seja, a forma como a igreja se mostra são sinais
de que Deus está agindo mesmo na igreja. Olha o que diz o 812. Só a fé pode reconhecer que a igreja recebe essas propriedades de sua fonte divina. Suas manifestações históricas constituem sinais que falam também com clareza a razão humana. E aqui o Catecismo ele faz uma citação do Concílio Vaticano I, que infelizmente na tradução portuguesa aqui do Catecismo não tem essa citação por completo. Então eu peguei aqui diretamente do documento, né, que é o Dei Filius, né, do Concílio Vaticano I, que diz o seguinte, olha, de fato, somente à Igreja Católica pertence tudo o que, tão numeroso e tão prodigioso, foi por Deus disposto para a evidente credibilidade da fé cristã. Tá? Além disso, a Igreja, em si mesma, por sua admirável propagação, gente, vejam, a Igreja, ela está nos 4 cantos da Terra, né, por sua admirável propagação. É somente a Igreja Católica que tem a sua propagação por todos os 4 cantos da Terra, né? Sua exímia santidade. Então a gente vê toda a história da Igreja, né? O padre Paulo Ricardo, no curso de História da Igreja dele, ele fala de uma forma muito importante para nós entendermos isso, que a história da Igreja deve ser vista como a história dos santos, né? A história de todas essas pessoas que Deus colocou na Igreja. Para quê? Para que ele revivesse, para que ele continuasse vivendo no decorrer dos séculos, né? Tanto é que isso demonstra o quê? Demonstra que essa santidade na igreja, ela está presente e é visível, né? Só a gente vê a história de todos os santos da igreja, né? Exímia santidade e inesgotável fecundidade em todos os bens, por sua unidade católica e invicta estabilidade. É um grande e perpétuo motivo de credibilidade e um testemunho irrefutável de sua missão divina. Vejam que o Concílio Vaticano I ele fala que essas manifestações históricas da Igreja são motivos de credibilidade, né? São motivos de credibilidade e prova irrefutável de sua missão divina. Isso vai estar aqui já no Catecismo da citação. Então, vejam bem, o que quer dizer isso? Quer dizer que, para a gente, Deus, ele sempre nos deu sinais, né? Eu me lembro muito do Evangelho, quando São João, né, o Evangelho de São João, principalmente, ele fala dos sinais que Jesus fazia para demonstrar que ele era o Messias, né? Então, esses sinais, o próprio Cristo, ele fala que a igreja vai fazer, né? O próprio Cristo fala que esses sinais acompanharão a igreja. Então, no momento da sua ascensão, Jesus fala, está lá no Evangelho de Marcos, que vocês serão picados por serpentes e não morrerão, vocês curarão doentes, expulsarão demônios e tal. Esses são sinais de que o Cristo, por meio do Espírito Santo, a Trindade toda está presente na igreja no decorrer dos séculos, né? E isso é palpável. Se nós pegarmos a história dos santos, a história da igreja, nós vamos ver muito disso, né? E essa propagação da igreja, do evangelho por meio da igreja, vejam as missões, né, que os jesuítas fizeram aqui na América do Sul, né? As missões que eles foram para a Índia, para a China, para o Japão, é uma coisa maravilhosa. Esses tempos atrás, eu assisti um filme, que é um filme que fala sobre a evangelização dos japoneses. É um filme muito triste mesmo, na verdade, e ao mesmo tempo maravilhoso para mostrar como que os japoneses receberam o evangelho. E nós temos um filme chamado Silêncio, é do Martin Scorsese, baseado num livro, né, de um autor japonês, que eu li também, e o livro é muito bom, chama Silêncio, que vai falar sobre essa evangelização e mostra como que os jesuítas chegaram lá e como eles foram martirizados. É uma coisa impressionante, né? Mas, enfim, todas essas manifestações históricas são sinais da missão divina da igreja. E, além disso, gente, essa igreja, ela é una, né? Essa unidade da igreja,
quando nós começamos aqui a partir do 813, a igreja é una. Ou seja, nós não temos duas esposas de Cristo, é uma esposa só. Cristo só tem uma esposa. A esposa de Cristo é a igreja, né? Não são duas, é uma só. O corpo de Cristo é um só. Uma cabeça para um corpo só, né? Olha o que diz 813. A igreja é una por sua fonte. O que significa isso? O modelo supremo e o princípio deste mistério é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na fonte, a igreja é una. Por quê? A trindade é una. E vejam, gente, a trindade é una, a unidade da trindade é uma perfeita comunhão de amor. Então, a igreja é una por sua fonte. Nós somos unos com Cristo pela comunhão de amor que nós temos com Ele. O Cristo é esposo da igreja. É aquela imagem que São Paulo coloca em Efésios, que eu venho repetindo direto, né? Cristo é uno com a igreja, tá? É una por seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, por sua cruz, reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo e em um só corpo. Ou seja, Jesus, ele se fez homem, Cristo se fez homem, para reconciliar todos os homens com Deus. Lembro que no encontro passado, eu comentei com vocês aquilo que está no número 760 do Catecismo, né? O mundo foi criado em vista da igreja. Por que o mundo foi criado em vista da igreja? Porque a igreja é a convocação de todos os homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Vejam, gente, por quê? Então, Cristo, ele veio, ele se fez carne, ele passou por tudo que nós passamos, com exceção do pecado, ele sofreu a paixão, morte, ressuscitou, subiu aos céus e deixou a sua igreja, que é a continuidade da sua encarnação, para que nós fôssemos santificados e que todos os homens se unissem na igreja. Porque a igreja, no final dos tempos, vai se unir com o seu Deus, numa união esponsal, no banquete nupcial do Cordeiro. Cada um de nós teremos essa união íntima, como eu venho afirmando, né? Deus quer se casar conosco, né? Então, nessa união, Deus quer se casar com a igreja, Deus quer se unir com a igreja. Então, é una por seu fundador e é una por sua alma. O Espírito Santo que habita nos crentes, que planifica e rege toda a igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo que ele é o princípio da unidade da igreja. Então, vejam, gente, o Espírito Santo também é o responsável, né? Então, vejam, é o responsável pela essa unidade. Então, todos somos batizados, todos somos templos do Espírito Santo e todos estamos unidos no corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos inseridos no corpo de Cristo pelo nosso batismo no Espírito Santo. Então, essa é a unidade da igreja, tá? A igreja, assim, ela possui grande diversidade pelas variedades dos dons e pela multiplicidade das pessoas. Mas isso não atrapalha a sua unidade, né? Olha o que diz o 814. Desde sua origem, a igreja, esta igreja una se apresenta com grande diversidade, a qual provém ao mesmo tempo da variedade dos dons e da multiplicidade das pessoas que os recebem. Na unidade do povo de Deus congregam-se as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da igreja existe diversidade de dons, de encargos, de condições, de modos de vida, né? Então a gente tem aqui vários dons, cada um tem um dom, né? Cada um tem o seu encargo, tem a sua função dentro da igreja, cada um tem a sua condição, cada um tem o seu modo de vida, né? Então nós temos religiosos, as religiosas, os padres, os leigos, né? Na comunhão eclesiástica, há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. Pessoal, nós temos igrejas que têm as suas próprias liturgias, né? Então a gente pega a liturgia oriental,
né? Eu que sou descendente de ucraniano, né? O meu pai era ortodoxo, né? E eu sempre ouvi, né? Eu sempre vi o meu pai fazendo o sinal da cruz assim, né? Então ele unia os três dedos, né? E os ortodoxos, os orientais unem os três dedos em razão da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus uno e trino. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele fazia o contrário, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E eu sempre vi meu pai fazendo isso. Então, há uma diversidade, né? No caso, eu vou falar daqui a pouco sobre a Igreja Ortodoxa, né, que não está plenamente unida à Igreja Católica, mas nós temos muitas igrejas orientais, inclusive a Igreja Oriental de rito ucraniano, né, que é unida à Igreja Católica, né, em união com o Papa, né? Isso é muito legal. A liturgia é diferente, né? Mas é a mesma fé, né? Há uma variedade dos dons, há multiplicidade de pessoas, há uma variedade de tradições, né? A grande riqueza dessa diversidade não se opõe à unidade da igreja. Mas nós temos o problema, gente. Nós temos uma ameaça à unidade. No entanto, continua 814, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim, o apóstolo, quando fala o apóstolo, fala de São Paulo, tá? Precisa exortar a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, gente, esse é um dos problemas que nós tivemos desde o início da igreja, né? Desde o início da igreja, é o problema da ameaça à unidade. Por quê? Como nós somos pecadores, como nós temos uma natureza ferida, né? Pelo pecado. Infelizmente, nossa tendência muitas vezes, o egoísmo, muitas vezes, buscar aquilo que, para nós, é o mais importante e nós desconsideramos o outro, né? Isso gera fraturas, gera feridas na unidade, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas continuando. Quais são os vínculos dessa unidade que nós temos na igreja, gente? O que mostra, né, para o mundo, além daquilo que eu já falei, dos sinais visíveis, das manifestações históricas da igreja, o que nós podemos falar que são vínculos a essa unidade, né? Os vínculos visíveis da unidade. Então, o Catecismo coloca aqui no 815 que o primeiro vínculo da unidade é o amor, né? Sobretudo, revestivos do amor, que une a todos na perfeição. Eu me lembro nesse momento daquela imagem que os Atos dos Apóstolos colocam, né? Que os pagãos e as pessoas reconheciam os cristãos falando o seguinte: vejam como eles se amam, né? O amor entre os cristãos era um sinal visível da unidade entre os cristãos, né? Então, esse é o primeiro sinal visível, né? Mas veja o que o catecismo coloca aqui também. Entretanto, a unidade da igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. Quais? A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. Então, lembra que lá no início a gente falou sobre o depósito da fé, né? A única fé recebida dos apóstolos que nós estamos estudando aqui, né? Nosso papel aqui, estudar. Nós estamos estudando o credo dos apóstolos, né? O credo dos apóstolos que nós, aqui no Brasil, professamos todo domingo nas missas, né? Então, a única fé recebida dos apóstolos. A celebração do comum culto, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos. Então, essa celebração comum do culto divino, especialmente da Eucaristia, né? É um vínculo visível de unidade. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quando a gente vai viajar para qualquer parte do mundo, claro, nós temos partes do mundo em que a igreja ela é clandestina, né? Que a igreja, a celebração dos sacramentos é feita de forma clandestina. Então, não vai ser fácil a gente encontrar, né, a igreja em tais locais. Mas, assim, se nós formos para os Estados Unidos, por exemplo, nós podemos ir lá participar da missa lá nos Estados Unidos. Se nós formos para a Europa, se nós formos para o Japão, nós formos para a Austrália, qualquer lugar do mundo a gente pode encontrar uma igreja católica e celebrar,
né? Nós estamos, esse é um vínculo de unidade, é um vínculo visível de unidade. E além disso, a sucessão apostólica por meio do sacramento da ordem, é o que diz aqui, né? Que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. Gente, isso é muito importante porque a sucessão apostólica, ela somente subsiste, ela somente continua por meio do sacramento da ordem, tá? Então, nas denominações cristãs em que houve uma ruptura com a Igreja Católica, especialmente a partir de Lutero, em que houve uma ruptura com a Igreja Católica, em que essas denominações cristãs, essas comunidades cristãs, não mais aceitam o sacramento da ordem, não mais acreditam no sacramento da ordem, há aí uma ruptura com a sucessão apostólica. Não há sucessão apostólica nessas comunidades, né? Como não há sucessão apostólica, nós não temos, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, nós não temos o sacramento da confissão, né? Por quê? Porque esses sacramentos somente são ministrados por meio do sacerdote, daquele que recebe o sacramento da ordem e está, portanto, ligado à sucessão apostólica. Então, nessas comunidades cristãs, por mais que eles sejam irmãos nossos, nós vamos ver daqui a pouco, né? Porque são batizados, né? E quando o batismo é feito de forma válida, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme o nosso Senhor mesmo prescreveu, né? Essas pessoas se tornam membros do corpo de Cristo, tá? Mas não há sucessão apostólica. Mas então, quando nós falamos aqui desses vínculos visíveis da unidade, nós estamos falando da igreja fundada por Cristo, nos seus apóstolos, por meio da sucessão apostólica. Olha o que diz 816, né? A única igreja de Cristo é a que nosso Salvador, depois da sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Gente, isso é tudo bíblico, tá? Tudo bíblico. Jesus entregou as chaves da igreja para Pedro. Jesus confiou e deu autoridade aos seus apóstolos. Esta igreja, constituída e organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Gente, isso é uma citação da Constituição Apostólica Lumen Gentium, tá? Do Concílio Vaticano II. E olha o que diz, olha como o que diz aqui o decreto, né? Que é esse decreto Unitatis Redintegratio, que é sobre o ecumenismo, que é do Concílio Vaticano II. Eu estou com ele aberto aqui. Mas o catecismo, ele cita aqui um trecho bem longo dele. Olha o que diz aqui, no 816. O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explicita: pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Tá? Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertencem ao povo de Deus. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Não é prepotência da nossa parte, sermos católicos e dizermos que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. Que a Igreja Católica é onde essa única Igreja de Cristo subsiste aqui na Terra, né? Que ela é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Por quê, gente? Porque Jesus, na Bíblia, né? Na Bíblia, a palavra de Deus, ou seja, na tradição escrita da igreja, né? Na tradição apostólica escrita, ele diz isso, né? Ele diz isso. E não só na palavra de Deus escrita, não só na revelação escrita, mas também na tradição, que nós temos os escritos também dos santos padres do início da igreja, falam que a igreja católica é a igreja fundada por Cristo e é a única igreja de Cristo
que as demais denominações, elas, de alguma forma, fazem parte. Mas vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E é um tema delicado, eu vou tratar com muita caridade aqui. Por quê? Porque isso não, como eu volto a dizer, isso não é prepotência, tá? Não é egoísmo na nossa parte, não é nada disso. Isso é o que a própria igreja, o próprio depósito da fé nos indica, tá? Nós temos, então, feridas da unidade. Então, é o que diz 817 aqui, gente. Nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios, gente. Lembro, São Paulo, quando ele fala, né, se não me engano, aos Coríntios, ele fala assim, olha, vocês falam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não sejam assim. Todos somos de Cristo, né? Desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Então, São Paulo, desde o início, ele censura como condenáveis. Divergências mais amplas nasceram dos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. Então, gente, nós não podemos apontar o dedo. Ah, foi fulano, foi ciclano. Não sem culpa de pessoas de ambas as partes, tanto da Igreja Católica quanto daqueles irmãos que se separaram, né? Por quê? Porque é o pecado dos homens que gera, gente. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, distingue-se aqui a heresia, a apostasia e o cisma, não acontecem sem os pecados dos homens. Então, gente, lá o 2089, nós vamos ver lá na frente isso, tá? Mas já para falar, fala sobre a heresia, a apostasia e o cisma. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Ó, chama-se heresia, isso são definições do Código de Direito Canônico, tudo bem? Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade, tá? Então, assim, heresia é quem já é batizado, tá? Então, você não pode falar, por exemplo, que o muçulmano, ele é herege. Não, porque o muçulmano não é cristão. Então, a heresia é cometida por um cristão que nega uma fé divina e católica. Então, por exemplo, os nossos irmãos protestantes, eles são hereges porque negam algumas verdades, né? Algumas verdades de fé. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição é uma verdade de fé que nós, cristãos, devemos crer, né? E quando a gente não crê, nós somos um herege, tá? Apostasia é o repúdio total da fé cristã. Então, é quando você repudia a fé cristã, você apostata, né? Você nega a fé cristã, né? E cisma é a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então, quando existe um cisma, então o cisma mais famoso é aquele cisma do Oriente, né? Chamado até cisma do Oriente, que foi em 1054, né? Em que a igreja do Oriente, a igreja de Constantinopla, a igreja ortodoxa, né? Hoje, né? Com algumas denominações, né, diferentes, tem a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, a ucraniana, né? Então, em inúmeras outras denominações, houve o cisma, né, com a Igreja Católica. Então, nós tivemos uma separação. Eles não estão mais em comunhão com Roma, né? Não tem uma plena comunhão com o Papa. Muito embora eles possuem sucessão apostólica. Isso é muito importante, muito importante. Eles possuem sucessão apostólica, tá? Mas vamos lá. Continuando a citação aqui de Orígenes, lá do início da igreja, olha o que ele diz, lá no 817. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças, aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Vejam, então, lá no início da igreja, nós tivemos, por exemplo, os arianos, né, que negavam a divindade de Cristo.
Então, assim, era dentro da igreja, gente. Dentro da igreja. Muitos bispos eram arianos, né? Eu já comentei sobre o arianismo aqui. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Então, vejam, onde está o pecado, existe a separação. Onde está a virtude, está a unidade, tá? Então, gente, nós continuamos aqui. Isso é importante. Os membros que são nascidos nas comunidades separadas, olha o que diz o 818. Os que hoje em dia nascem nas comunidades que surgiram de tais rupturas, estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser acusados do pecado de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Vamos lá. Aqui nós podemos falar muito dos nossos irmãos evangélicos, né, os nossos irmãos protestantes, tá? Gente, aqui em Londrina nós temos uma grande quantidade de irmãos evangélicos, né? Nós temos muitos amigos que são evangélicos, que são protestantes, né? Essas pessoas, olha o que diz a igreja, gente, elas não podem ser acusadas do pecado de separação. É muito importante, gente, o seguinte: Jesus, isso nós vamos ver aqui na próxima página, especialmente aqui no 820, ele fez a oração, na sua oração sacerdotal, que está lá no Evangelho de São João, capítulo 17. Jesus fala que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Que todos sejam um, né? Tem aquela música da Missão Mensagem Brasil, né? Que seja um, que é o que eu quero mais. Quem é antigo da Renovação Carismática lembra, né? Que seja um, é o que eu quero mais. É muito bonita essa música, porque ele fala que o seu espírito nos torna capazes, né? Por quê, gente? Porque esses membros dessas comunidades, nós não podemos ficar apontando o dedo para eles, né? Ah, vocês são hereges, vocês são isso. Sim, eu acabei de falar. Existe a heresia. Sim, existe. Existem essas fraturas da unidade. Eles não acreditam em tudo aquilo que a Igreja Católica acredita, que vem pelo depósito da fé colocada por Cristo, né, aos apóstolos. Eles não têm a sucessão apostólica, mas eles têm o batismo. Eles são batizados. E como eles são batizados, eles são nossos irmãos. E aqui me veio agora essa palavra quando os apóstolos de Jesus, eles, ao serem mandados em missão por Jesus, eles falam depois, eles voltam, eles falam para Jesus: Senhor, nós vimos pessoas que não são do nosso meio, que estavam pregando em seu nome, e nós os censuramos. O que Jesus disse para eles? Não os censure, porque quem não é contra nós está conosco, né? Ou seja, eles são separados, infelizmente são separados. Eles não possuem toda a fé, a plenitude da fé, não possuem a plenitude da fé, mas eles têm em si o batismo. Eles são irmãos do Senhor. E por isso, eles têm a mesma fé em Cristo que nós. Eles acreditam que Jesus é Deus, eles acreditam na salvação de Cristo, né? E, gente, eu creio muito que nesses tempos que nós estamos passando hoje, né, em um tempo muito difícil que os cristãos no mundo estão passando, nós estamos passando um tempo muito difícil, vocês sabem disso. Um tempo em que nós temos sido atacados no que se refere ao casamento, né? Ao que nós somos, né? Como homens e mulheres. Nós somos atacados na nossa defesa à vida, né? Quando nós defendemos o nascituro contra o aborto, né? E isso, os cristãos se unem. Vejam que nós temos situações em que os cristãos eles se unem. Por quê?
Porque a fé em Cristo faz com que nós sejamos unidos nessas coisas essenciais, né? E eu tenho fé de que isso cada vez mais, pelas dificuldades que o mundo nos coloca, nós cada vez mais que cremos em Cristo, nós vamos estreitar relações. Isso está acontecendo, nós vemos a olhos nus isso acontecendo. Cristãos católicos e cristãos evangélicos protestantes se unindo na luta contra o aborto, na luta contra a ideologia de gênero. Então, isso é muito bonito. Isso, gente, é o quê? Essas comunidades separadas, elas têm muitos elementos de santificação e verdade. Muitos, né? Por exemplo, a palavra de Deus. Por mais que eles tenham uma diversidade de interpretação da palavra de Deus, né? Nós temos, infelizmente, inúmeras denominações cristãs que surgem, por quê? Porque eles discordam das interpretações da Bíblia, né? E aí o pastor discorda, ele funda uma nova igreja, uma nova comunidade, né? Não é uma nova igreja. Não, gente, quando eu falo igreja aqui, não existem inúmeras igrejas, existe uma só igreja, a igreja que Jesus fundou, que subsiste na igreja católica. E as outras denominações também são chamadas de igreja, né? Até em virtude de tradição, chamadas de igreja, né? Mas existe uma só igreja. Mas aí eles fundam outras denominações, né? Porque existem divergências, né, na interpretação da palavra. Então, hoje nós temos mais de 30 mil denominações cristãs do mundo por divergência. Mas eles possuem a palavra de Deus. E se eles possuem a palavra de Deus, gente, quando uma pessoa lê a palavra de Deus, Deus está falando com ela. Por mais que ela não tenha o magistério da igreja que vai guiando, né? De uma forma ou de outra, Deus fala. Né? Deus vai usar aquela palavra para santificar aquela pessoa. Nós temos a vida da graça, né? A vida da graça também nessas pessoas que estão em oração, que vivem em oração. A fé, esperança e caridade desses grupos, né? E outros dons do Espírito Santo que Deus coloca lá. Deus coloca lá. Mas uma coisa é importante citarmos aqui, gente. Todos esses elementos de santificação e de verdade são colocados nessas igrejas, nessas denominações, vamos colocar de forma mais técnica, né? Mas todos esses, a palavra, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade e os outros dons do Espírito Santo, Cristo confiou à Igreja Católica. Então, nós temos a plenitude dos meios de salvação na Igreja Católica, né? As outras denominações cristãs, eles têm tudo isso, mas eles retiraram isso da onde? Da igreja. A Bíblia, eu já coloquei para vocês aqui, né? A Bíblia, ela foi compilada, os livros sagrados, eles foram compilados pela Igreja Católica. A vida da graça, ela foi dada por Cristo aos apóstolos, que começaram a repassar essa vida da graça. Foram os apóstolos que começaram a batizar. Então, o batismo que tem nessas outras denominações, eles provêm da sucessão apostólica também, né? A fé, a esperança, a caridade. Elas vêm do quê? Do que Deus confiou, Cristo confiou à igreja. E os outros dons do Espírito Santo também, né? É o que diz 819, olha aqui. Muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica, como a palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade e outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meio de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. De novo, o Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e a Ele conduzem, impulsionam para a unidade católica. Gente, olha que coisa que o catecismo coloca aqui. Todos esses bens provêm de Cristo e a Ele conduzem e impulsionam para a unidade católica. O Senhor não quis essa diversidade, não quis essa separação, mas Ele usa dessa separação, né? Como diz São Paulo, né? Deus usa
os males, aquilo que acontece de mal, para bens muito maiores. Então, Deus usa essa separação para unidade católica no fim. Então, essa é a fé da igreja. Essa é a fé da igreja que no final, no fim, todos seremos unidos na fé católica. Todos seremos unidos na única igreja que subsiste, né? Que é a igreja católica, onde a igreja de Cristo subsiste aqui, visivelmente na terra. Então, isso é muito importante, que todos esses elementos de salvação existem nas outras igrejas, né? Nós não podemos negar que Deus age na vida das pessoas que vivem nessas outras denominações. Nós não podemos negar isso. Mas tudo isso, todos esses dons que estão lá, são da Igreja Católica. Foram confiados à Igreja Católica, mas que estão lá presentes de alguma forma. Tá bom? Então, essa unidade concedida à Igreja por Cristo subsiste na Igreja Católica. É o que diz o 820, gente. Olha, a unidade Cristo a concedeu desde o início à sua igreja, e nós cremos que ela subsiste sem possibilidade de ser perdida na Igreja Católica. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Lembram, gente? É bíblico. E esperamos que cresça dia após dia até a consumação dos séculos. Cristo dá sempre à sua igreja o dom da unidade, mas a igreja deve sempre orar e trabalhar para manter, reforçar e aperfeiçoar a unidade que Cristo quer para ela. Gente, o fato de ter outras denominações cristãs não deve levar a gente a falar, legal, tudo bem, ó, que bom, você seja presbiteriano, você seja batista, você seja luterano, você seja da Assembleia de Deus, cada um na sua, legal, isso é bacana. Não. Nós temos que orar. Nós temos que, para quê? Para manter a unidade dentro da igreja, para reforçar a unidade, aperfeiçoar essa unidade, para que os nossos irmãos se unam a gente. Tá, gente? Então, isso não é prepotência, volto a reafirmar, não é algo, nós somos os donos da verdade. Não somos nós, é Cristo que é o dono da verdade. E essa verdade subsiste na igreja, isso é inegável. Então, nós temos que rezar, nós não podemos nos conformar que existe separação. Nós temos que fazer o máximo para nos unir com esses irmãos, tá? Que esses irmãos possam ver. E como fazer isso, gente? Aqui, o catecismo, ele coloca aqui, né? O desejo de reencontrar a unidade de todos os cristãos é um dom de Cristo e um convite do Espírito Santo, tá? Para responder adequadamente a este apelo, exige-se. Isso aqui é o que a igreja nos pede, tá? Para reencontrar a unidade de todos os cristãos. Primeiro, é um dom de Cristo e convite do Espírito Santo. Nós não podemos, com as nossas próprias forças, conseguir, tá? Antes de falar o 821, vai lá no 822, olha aqui. A preocupação de realizar a união diz respeito à igreja inteira, fiéis e pastores. Então, nós não podemos cruzar os braços e falar, não vamos nos unir, cada um fica com o seu. Não, nós temos que rezar, nós temos que fazer de tudo. Então, é uma preocupação que devemos ter. Mas é preciso também ter consciência de que este projeto sagrado, ou seja, a reconciliação de todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo, ultrapassa as forças e as capacidades humanas. Por quê, gente? Porque existem tentativas de ecumenismo, eu vou colocar ecumenismo bem entre aspas, em que alguns fiéis católicos começam a negar dogmas da igreja, por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria, começam a negar o dogma da presença real de Cristo na Eucaristia, em função da unidade. Mas isso não é unidade. Quando nós falamos em negação do depósito da fé, quando nós negamos aquilo que Deus nos deu de mais precioso, né? Para unidade, porque é a unidade bem entre aspas, nós não estamos fazendo unidade. Na verdade, nós estamos negando os dons de Cristo. Por isso que não adianta a gente fazer projetos, não adianta a gente fazer
planos meramente humanos de unidade se nós não confiamos isso ao Espírito Santo. Porque é um projeto de Deus, gente, não é um projeto humano. Essa reconciliação somente vai ser feita pelo Espírito Santo. Então, não podemos negar a nossa fé. Isso está escrito explicitamente aqui no decreto Unitatis Redintegratio, tá? Nós não podemos negar a nossa fé, tá? Olha que diz o número 11 do decreto Unitatis Redintegratio. O modo e o método de expressar a fé católica de forma alguma deve transformar-se em obstáculo para o diálogo com os irmãos. Então, sim, primeiro o que está falando aqui, tá? Nós não podemos usar de um modo ou de um método, né, que tem que ser obstáculo. Então, assim, a gente apontando o dedo e tal, tá? Mas, olha o que diz, é absolutamente necessário que toda a doutrina seja claramente exposta. Nada é tão alheio ao ecumenismo quanto aquele falso irenismo pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e seu sentido genuíno e certo é obscurecido. Nada é tão alheio ao ecumenismo quanto aquele falso irenismo pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e seu sentido genuíno e certo é obscurecido. Ou seja, você nega verdades católicas para fazer uma unidade falsa, tá? Então, assim, nós temos que ser claros. É o que diz aqui a igreja. Qual que é a resposta dos cristãos, gente? Primeiro, uma renovação permanente da igreja. O que é essa renovação permanente da igreja? O catecismo explica, tá? Isso é tudo citando, gente, o decreto que eu falei aqui, tá? A renovação permanente da igreja é maior fidelidade à sua vocação. Essa renovação é a mola do movimento rumo à unidade. O que diz essa renovação, gente? Essa renovação da igreja, o que significa essa renovação da igreja? É importante aqui dizer. A igreja peregrina é chamada por Cristo para esta perene reforma, da qual, como instituição humana e terrena, necessita perpetuamente. Assim, assim, se em vista das circunstâncias das coisas e dos tempos houve incorreções, quer na moral, quer na disciplina eclesiástica, quer também no modo de enunciar a doutrina, presta atenção, que deve ser cuidadosamente distinguido do próprio depósito da fé. Então, assim, o erro de enunciar a doutrina, às vezes a gente enuncia e fala a doutrina de forma equivocada, isso não quer dizer que nós estamos ferindo ao depósito da fé, tá, gente? O depósito da fé está lá. Se nós pegarmos aqui o compêndio dos símbolos, definições e declarações da fé e moral, o depósito da fé está tudo aqui. Mas a forma como nós enunciamos pode, às vezes, ser equivocada. Então, isso é a renovação. Então, sejam corretas e definitivamente reformadas no tempo oportuno. O que a igreja está dizendo aqui? Nós devemos nos renovar na forma de expor a nossa fé, né? Por isso que veio o Concílio Vaticano II, para fazer com que a igreja, não negando, gente, não negando, em hipótese alguma negando o depósito da fé, mas que fosse a igreja renovada no sentido do modo como expor a fé, a mesma fé de sempre, mas o modo como a gente expõe essa fé pode ser renovado. Veja, hoje nós estamos expondo essa fé aqui por um meio eletrônico, né? Coisa que há muito tempo atrás não era admitido, né? Não era admitido, tá? Então, assim, a forma das redes sociais e tal, tudo isso. E a igreja também ela tem que se renovar no sentido de expor a fé para o homem de hoje. Volto a reafirmar, não negando uma vírgula do depósito da fé, mas tentando mostrar essa fé com outros meios, tá? Então, é isso que é o nosso desafio, tá? Porque muitas vezes a unidade entre os cristãos não foi ainda
Amadurecida? Não é amadurecida porque falta o modo, né, da gente expor, tá? A conversão do coração, com vistas a viver mais puramente segundo o evangelho, pois é a infidelidade dos membros ao dom de Cristo que causa as divisões. Lembram que é o pecado que causa a divisão? Então, quanto mais nos convertemos, quanto mais o nosso coração deixa ser de pedra e passa a ser um coração de carne, menos desunião teremos, não é? Mais caridade nós teremos. E o que é caridade, gente? É doação de si mesmo. A oração em comum, olha o que diz lá. A oração em comum, pois a conversão do coração e a santidade de vida, juntamente com as preces particulares e públicas pela unidade dos cristãos, devem ser consideradas a alma de todo o movimento ecumênico, e com razão podem ser chamadas de ecumenismo espiritual. Então isso é muito importante, tá? Essa oração em comum, sempre, gente, nós temos que pensar o quê? Oração em comum é nunca vamos deixar e negar a nossa fé, tá? Para fazermos uma oração em comum, tudo bem? Então, infelizmente, nós temos hoje um fenômeno que é muito comum aqui em Londrina, né? O fenômeno das células, né? Isso é importante, tá, gente? As células são formas que os nossos irmãos protestantes usam de evangelizar, tá? Então, eles se reúnem em determinadas casas, eles fazem a partilha da palavra, eles fazem oração, né? E muitos católicos estão participando, né? De forma inconsequente, podemos dizer, né? Por quê, gente? Porque nas células são reunidas pessoas majoritariamente protestantes que têm uma visão, uma interpretação da palavra de Deus daquele jeito, né? E católicos que participam, e infelizmente os católicos que mais participam são católicos que não estudam a fé católica, que não têm uma vivência de estudo, né, do próprio catecismo, da própria Bíblia, com um viés católico, né? Porque, gente, é uma coisa muito importante aqui. Se vocês pegarem aqui no final do Catecismo da Igreja, tá? Então, aqui, na versão que eu tenho do Catecismo aqui, que é a versão a novíssima edição de acordo com o texto oficial em latim, da edições CNBB, edições Loyola, nós vamos ter o índice das citações aqui no final. Então, aqui no meu, é a partir da página 737. Então, assim, para nós lermos a Bíblia, isso é muito importante. Até teve uma questão que teve num dos grupos aqui dos catecumenatos, a Lucinei, até conversei com ela essa semana sobre uma interpretação do Evangelho de São Lucas, se eu não me engano, ou de São Marcos, né? Quando Jesus fala, lá na última ceia, que vós não comereis do fruto dessa videira até chegar o tempo, né? Como que eu fiz, né, para ajudar a Lucinei? Nós chegamos aqui no índice das citações, então o índice da Sagrada Escritura. Gente, aqui no Catecismo nós temos muitas citações da Sagrada Escritura. Então aqui no final nós vamos ter livro do Gênesis. Então, todas as citações do livro do Gênesis pelo Catecismo da Igreja, tá? Então, nós temos aqui desde o capítulo 1 até o final do livro do Gênesis, até o capítulo 50 do capítulo Gênesis, do capítulo 50 do Gênesis, que tem citação. Êxodo, né? No Levítico, Números, Deuteronômio. Então, aqui, ó, todos os livros da Bíblia, praticamente foram citados no Catecismo. Então, assim, quando a gente está lendo a Bíblia, é importante pegar esse índice de citações e ver em que momento o catecismo cita esses textos bíblicos, para nós vermos o que a igreja, como a igreja, no decorrer dos 2000 anos, interpretou esse texto, né? Então, esses nossos irmãos católicos que participam, né, e nós temos muito pais de catequizandos que participam de células, eles estão sendo inseridos numa visão da palavra de Deus eminentemente protestante, né? Então, numa visão que, vamos dizer assim,
muitas vezes nega alguns dogmas da igreja. Então, é importante, né, a gente, não sei como abordar isso, é difícil abordar isso diretamente com os catequizandos, né, mas é importante a gente, nas nossas reuniões com os pais, né, então, por exemplo, nessa quarta-feira nós teremos uma celebração de reconciliação, né, com o catecumenato eucarístico primeiro, segundo catecumenato eucarístico dos pais que vão ter os seus filhos, que vão fazer a primeira comunhão agora em junho do ano que vem. Nós teremos uma reunião com esses pais. E eu acho muito importante que nós tenhamos essas reuniões com os pais para que nós, catequistas, passemos para os pais o que é a fé católica, né? Porque, para não confundirmos, essa oração em comum aqui é uma oração pela unidade, tá? Não confundimos assim, então agora eu posso ir num culto. Não, não é isso que nós estamos dizendo aqui, tá? A oração em comum é a oração pela unidade. O fato de você ser católico e participar das outras denominações não é o adequado, não é o adequado, né? Eu vou mostrar isso aqui logo mais, quando a igreja ela vai falar sobre a igreja ortodoxa, né? Por mais que, gente, olha que a igreja ortodoxa, ela tem os sacramentos, ela tem um sacerdócio válido. Por quê? Porque lá subsiste ainda a sucessão apostólica, e mesmo assim, nós temos algumas regras para não participarmos, ou para participarmos da Eucaristia lá na Igreja Ortodoxa. São regras bem restritas. Então, se na Igreja Ortodoxa nós temos essas regras, imagina nas igrejas, nas outras denominações que não possuem os sacramentos, né? Só possui o batismo. É muito mais complicado, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Temos que orarmos pela união, temos que buscar essa união, mas também nós não podemos negar a nossa fé, tá? Não podemos negar a nossa fé, porque aí nós não vamos ter uma verdadeira união, tudo bem? Olha lá, oração em comum, conhecimento fraterno recíproco. Então, isso é importante, a gente se conhecer, né? A gente mostrar a nossa fé. Por isso que é bom e importantíssimo e imprescindível estudar o catecismo. Porque estudar o catecismo, gente, eu não sei se para vocês, mas para mim está sendo muito bom um aprofundamento. Uma coisa é eu ter lido o catecismo algumas vezes, como eu já li, e outra coisa é expor aqui para vocês, e eu agradeço imensamente essa oportunidade que eu estou tendo. É um ato de caridade tremendo de vocês me escutar todo esse tempo aqui, mas para mim está sendo um crescimento muito bom estudar o catecismo, porque eu estou conhecendo e estou vivendo. Todas as vezes que eu estou estudando, e para passar para vocês esses números do catecismo, eu começo a viver, eu começo a me colocar em oração, começo a colocar em colóquio com Deus, e espero que muitos de vocês também estejam tendo essa oportunidade de colocar em oração, né, aquilo que a gente está colocando aqui, né? E nós conhecendo a nossa fé, nós temos a oportunidade de fazer o quê? De passar para os nossos irmãos, olha, gente, nós acreditamos nisso, nisso e naquilo. Esses dias eu tive uma conversa muito, muito interessante com uma tia minha que é evangélica, que ela veio me provocar, é interessante, né? Ela veio me provocar pelo WhatsApp, ó, começa, né? Falando que ela estava assistindo a vida de Lutero, e que ainda dá tempo de eu voltar atrás e tal, porque nós só pensamos no Papa, e eles têm a palavra de Deus. Aí eu fui falar para minha tia, falei, tia, não é bem assim e tal. Eu fui com toda a caridade, fiz um áudio, gente, eu acho que deu um áudio de 12 minutos para ela, né? Aí ela me respondeu assim, nossa, que bom, eu não sabia que era assim, né? Mas fique bem aí e tal. Cada um tem a sua fé, ela falando assim, cada um tem a sua fé e tal, que bom que você encontrou Deus assim. Olha que coisa legal, eu mudei, mostrando a nossa fé para ela, eu mostrei para ela, né, eu mudei a opinião dela no que se refere ao católico, porque para ela o católico era uma pessoa que não tinha vivência com a palavra de Deus, não tinha vivência de oração, e eu fui mostrando para ela que não é bem assim. Ela falou, nossa, é assim aí? Eu não sabia que era assim, né? Gente, é muito legal isso. Por quê? Eu não desrespeitei a minha tia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei aquela situação para ela. Nossa, a Igreja Católica não é aquilo que pintam para mim, tá?
E a formação ecumênica, né? Aqui fala aqui, a formação econômica dos fiéis, especialmente dos presbíteros. Formação ecumênica é isso que eu estou falando para vocês aqui agora, gente. É o quê? A gente rezar, a gente lutar pela unidade dos cristãos, né? E o diálogo entre teólogos aqui está falando entre teólogos, tá? Pessoas expertas da área. Então, quando teólogos que têm uma fé e uma vivência da fé católica muito forte, que vai conversar com os teólogos protestantes. Por quê? Aí não se corre o risco, né? Por exemplo, um católico que nunca leu o catecismo, que não sabe como é a nossa fé, vai para uma célula, vocês sabem muito bem que a chance dele se converter para protestante, dele se converter, né, de mudar de caminho, né, para ser protestante é grande, é diferente entre o teólogo que tem uma formação, né? E a colaboração no serviço aos homens, isso é legal, porque nós cristãos, nós temos a mesma fé e nós temos as mesmas obras, né, as obras de caridade. Isso é uma coisa, é um lugar muito, muito importante para a gente nos unir, para nós nos unirmos com os nossos irmãos evangélicos protestantes, por exemplo, obras de caridade. Esses tempos atrás, nós tivemos uma situação muito legal, que não tem nada a ver com igreja, tá? Mas uma amiga minha, juíza, que é protestante, ela me chamou, né, e até chamou alguns outros juízes também que são católicos, outros evangélicos, mas assim, nada a ver com religião, mas para ir nos colégios, para falar sobre justiça e tal. E foi um trabalho bacana, porque nós temos a mesma visão de família, nós temos a mesma visão de valores, né? No que se refere a valores morais. Então, assim, nós falamos a mesma língua nesse ponto. Isso é muito legal. E fomos falar para crianças que ouviram a mesma linguagem, né? Os mesmos valores, né? Isso é muito bacana, muito legal, tá? Então, essa colaboração no serviço aos homens, tá? E continuando, gente. A igreja, agora partindo para a Igreja Santa, né? No 823. A igreja é indefectivelmente santa. Olha o que diz o 823. Nós acreditamos que a igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. É aquilo que eu comentei no encontro passado, que é errado a gente falar que a igreja é santa e pecadora. A igreja é santa e formada por membros que são pecadores, tá? Porque a igreja é santa. O corpo de Cristo é indefectivelmente santo. A esposa de Cristo é santa. Olha o que diz aqui. De fato, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu-se a si como seu corpo e acumulou com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A igreja é, portanto, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados de santos. Nós vamos ver nas cartas do Novo Testamento, nós vamos ver São Paulo chamando os membros de santos, né? Santos. Não quer dizer que nós somos especialmente, totalmente santos aqui, tá, gente? Não é isso. Quer dizer o seguinte, quer dizer que nós fazemos parte da igreja que é santa, tá? Então, a igreja unida a Cristo, 824, unida a Cristo, né? A igreja torna-se também santificada, é santificada por ele. Então, a igreja é santificada por Cristo, a esposa é santificada, está lá em Efésios 5, né? E torna-se também santificante por ele e nele. Todas as obras da igreja tendem, como seu fim, a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É o que eu li no início, né, aqui do tratado. Esta devoção fielmente praticada é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas obras, todas as nossas boas obras, contribua para a maior glória de Deus. Como que nós glorificamos a Deus? Nos santificando, gente. Nos abrindo ao dom do Espírito Santo, nos abrindo à plenitude dos meios de salvação que a igreja nos coloca.
tá? Nos abrindo a plenitude dos meios de salvação que a igreja nos coloca. E um desses meios de salvação é o quê? A consagração total, né? Totus tui Maria, a consagração total a Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, essa glorificação de Deus, que é o fim da igreja, se faz pela santificação de Cristo, que possui a igreja a plenitude dos meios de salvação, tá? Ó, é o que diz aqui o 824, gente. A igreja, todas as obras da igreja tendem como seu fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Gente, então, lembra que a gente viu há pouco tempo atrás que Cristo, pelos sacramentos, nos santifica? Ele cede, ele dá à igreja, ele age pelo Espírito Santo, por meio dos sacramentos, pela igreja, para nos santificar. O Espírito Santo, ele vai agindo em nós pelos sacramentos para nos santificar, a plenitude dos meios de salvação. Por isso que quando a gente fala dos nossos irmãos separados, né, nós falamos aqui que eles têm a palavra de Deus, né, nós falamos que eles têm a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, os outros dons do Espírito Santo, que são dons que Cristo confiou à Igreja Católica, mas eles, infelizmente, não possuem a plenitude dos meios de salvação. Vamos colocar aqui uma das maiores graças dessa plenitude está na Eucaristia, né? Uma das maiores graças está na Eucaristia, está naquela oração, né? Dentro do santo sacrifício da missa, e na comunhão que nós temos com o corpo e sangue de Jesus, que já antecipa a unidade que nós teremos no céu, que antecipa o banquete nupcial do Cordeiro, que já antecipa essa unidade íntima que teremos com ele, essa participação da natureza divina. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos não têm, né? Então, isso é muito importante, isso é muito bom, porque a igreja é santa por causa disso. E, continuando, gente, por mais que a igreja na terra seja santa, os membros não são santos, lembram? Então, aqui é o que diz 825. Já na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, mas, embora imperfeita, a santidade é imperfeita dos seus membros. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é algo a adquirir. Então, gente, até a nossa morte, nós estamos lutando pela santidade. Até a nossa morte, nós temos que lutar, nós temos que buscar a santidade. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos, de qualquer condição ou estado, são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, pela qual é perfeito o próprio Pai. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. E diz lá o número 827 do Catecismo: enquanto Cristo, santo, inocente e imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a igreja, reunida em seu próprio seio os pecadores, então nós membros somos pecadores, ao mesmo tempo santa, porque a esposa de Cristo é o corpo de Cristo, e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Todos os membros da igreja, inclusive os seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Gente, por isso que toda missa nós temos o ato penitencial, nós temos que nos conhecer, bater no peito por minha culpa, minha tão grande culpa. Né? Nós temos que nos reconhecer pecadores. Em todos eles, o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do evangelho até o fim dos tempos. Essa imagem, gente, é muito importante, que nos lembra aquela parábola de Jesus. Isso é muito importante, em que os discípulos falam, né? Jesus fala, na verdade, que há uma plantação, e que nessa plantação cresce juntamente com o trigo o joio. E os trabalhadores perguntam para o dono da plantação: Senhor, podemos cortar o joio? E o Senhor fala: não. Se forem cortar o joio, nesse início é perigoso cortar o trigo também.
Então, deixemos tudo crescer, porque no final dos tempos, o joio vai ser cortado do trigo. Vai ser cortado e vai se manter só o trigo, tá? É a nossa vida, gente. A nossa vida é joio e trigo. Até o fim dos tempos, nossa vida é joio e trigo. A nossa vida é uma luta pela santidade. Nós somos pecadores. Cada um tem o seu espinho na carne, como dizia São Paulo. Cada um tem o seu pecado de estimação. Cada um tem as suas imperfeições. Cada um, infelizmente, tem esses defeitos, né? Isso faz parte da nossa humanidade decaída. É por isso que a Eucaristia, ela vai nos tornando cada vez mais íntimos a Jesus, e nós vamos aos poucos limpando essas imperfeições. Nós vamos aos poucos retirando essa sujeira que o pecado deixa na gente. Nós vamos aos poucos deixando com que o Espírito Santo vá nos purificando. Mas isso é uma luta de vida, da vida toda, da vida inteira. Nós não podemos chegar aqui e falar, nós somos santos, perfeitamente santos. Nem São Padre Pio era perfeitamente santo, né? Ele se reconhecia pecador. Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, o nosso próximo, São Carlo Acutis, né? Eles se reconheciam pecadores e por isso mesmo eles eram humildes, gente. Eles eram humildes e o que acontece? Eles iam aos poucos vivendo. E por isso, gente, que a caridade é a alma da santidade. Olha o que diz aqui o 826. A caridade é a alma da santidade, a qual todos são chamados. Nós somos chamados a amar. Ela dirige todos os meios de santificação, dá-lhes forma e os conduz ao fim. Ora, a caridade que dirige todos os meios de santificação. É o que eu já disse na aula passada, né? Na carta de São Paulo aos Coríntios, né? Se não tiver amor, de nada vale, né? Não adianta eu fazer milagres, não adianta eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada vale. Por quê? A igreja tem um coração, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Olha, citação maravilhosa no 826. Compreendi que a igreja tinha um corpo, composto de diferentes membros. Não lhe faltava o membro mais nobre e mais necessário, o coração. Compreendi que a igreja tinha um coração, e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem. Que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor continha todas as vocações. Que o amor era tudo que ele abraçava, todos os tempos e todos os lugares. Em uma palavra, que ele é eterno. É maravilhoso. Esse final de semana, inclusive, na aula de catequese, um catequizando, eu estava explicando, né? O encontro era o encontro do reino, que era o encontro do reino que cresce, né? Da semente de mostarda e vira uma grande árvore. E eu dei o exemplo dos mártires, né? Que eles se negavam a fazer sacrifício para os deuses à custa da sua própria vida, né? E aí eu perguntei para os catequizandos, mas o que vocês acham? Eles deveriam negar Cristo naquele momento e oferecer sacrifício para os deuses para salvar a sua própria vida, ou oferecer o sacrifício e morrer? Daí um falou assim, mas Jesus não perdoa tudo? Então, se ele oferecesse o sacrifício, Jesus podia perdoar, né? Eu falei, sim, claro que Jesus podia perdoar. Porém, ele não vai estar agindo com amor. Por quê? Porque é o seguinte, gente, o que um mártir significa? A palavra mártir significa testemunha. Aquele mártir, ele estava sendo obrigado por um soldado, geralmente um soldado, ou vários soldados, né? A força dos soldados obrigavam, né? Aquele cristão a oferecer o sacrifício por Deus, né? Acender o incenso para o Deus pagão. E o cristão se negava. Por quê? É um amor, gente. Como Santa Teresinha coloca aqui. Sem o amor, os mártires se recusariam a derramar seu sangue. Por que o amor? Amor a Cristo, né? Amor a Cristo, porque o amor, gente, é a doação de si mesmo.
É você dar sua vida, né, em favor do outro. Se aquele cristão se negasse a derramar o seu sangue por amor a Cristo, o que aquele soldado, o que aquelas pessoas que estavam olhando e vendo, esperando a morte daquele mártir, daquele cristão, fariam? Ah, tá vendo? Ele negou o Deus dele. É porque o Deus dele não existe mesmo. Porque o Deus dele, ele fala que o Deus dele morreu por amor, mas ele não é capaz de morrer também. Ele fala que o Deus dele é o Deus que virou homem e que morreu. Ah, ele negou. Ou seja, ia ser um contra-testemunho. Ele entregando a sua vida, ao contrário, o que aconteceria? Aquelas pessoas olhavam, gente, ele se negou a simplesmente acender um incenso para um Deus pagão, por amor àquele Deus que morreu por ele na cruz. Ou seja, esse Deus que morreu por ele na cruz realmente existe. Porque se uma pessoa dá a sua vida por esse Deus que morreu e ele diz que ele ressuscitou, é porque esse Deus ressuscitou mesmo. É porque esse Deus existe. Daí que aquela frase famosa do início da igreja, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Estão entendendo, gente? O amor, aquela pessoa que derramou seu sangue, ela poderia negar e Jesus iria perdoar depois. Sim, se ela realmente se arrependesse de ter feito aquilo, daquela idolatria, Jesus iria perdoá-lo. Não tenha dúvida disso. Porém, ela optou pelo amor. Não é radicalismo, é amor. Porque a morte dele levou o amor de Cristo para inúmeras outras pessoas. Entenderam? Por isso, gente, que a canonização dos santos pela igreja, está lá no 828, é que os santos são modelo e são intercessores, fonte de origem e renovação para todos nós. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Por isso que ao vermos, por exemplo, um Santo Inácio de Antioquia, que ao ser levado para Roma, ele escreve para os romanos uma carta dizendo o seguinte: mesmo que eu peça para vocês, para me livrar do martírio, não façam nada, porque aí é a minha parte pecadora que está pedindo, é a minha carne que está pedindo, né? E não eu, no Espírito Santo. Por quê? Porque Santo Inácio de Antioquia, depois ele foi comido pelas feras, né, gente? Ele escreve isso porque, claro, é normal nós, na humanidade decaída, né, queremos manter a nossa vida e tudo, e não só na humanidade decaída, né? A nossa humanidade mesma foi feita para não morrer, né, gente? A nossa humanidade foi feita para não morrer, né? O pecado que trouxe a morte. Tanto é que Jesus, no Getsemane, ele pede para o Senhor afastar o cálice, porque a humanidade de Jesus estava em pavor por causa da morte. Jesus, o Todo Santo, o Deus Todo-Poderoso, ali, na sua humanidade, não veria a morte, mas ele quis entregar a sua vida, né? Por isso o pavor de Jesus. Então, Santo Inácio de Antioquia, ele não queria a morte, mas ele foi modelo. Quando nós vemos Santa Teresinha do Menino Jesus, né? A sua pequena via, é modelo. Então, diante de tudo isso, gente, nós temos o quê? Nós temos que verificar que toda essa situação que Deus coloca os santos para a gente, é para a gente viver. Por isso que a igreja, a história da igreja não é a história dos erros dos pecadores da igreja, porque nós tivemos muitos erros. Não podemos negar que nós tivemos erro na história da igreja, dos membros da igreja. Não é a igreja que errou. Gente, se nós formos pegar, não dá tempo aqui de eu pegar aqui, mas eu já comentei com vocês. A igreja, desde o início, vamos colocar aqui do descobrimento da América, a igreja, desde o início, nunca, em hipótese alguma, deu permissão para obrigatoriedade de conversão dos índios. A igreja, ela fala especificamente, não. Todos têm a liberdade de crer, né?
Então, assim, quando nós pegamos alguns padres, alguns católicos, no início do descobrimento do Brasil, no início do Brasil, obrigando, escravizando índios obrigando-os a aceitar a fé católica, isso não é modelo de igreja. Não. Diferentes são aqueles jesuítas, por exemplo, São José de Anchieta, o catequista do Brasil, né, que ele aprendeu a língua dos índios para catequizá-los. Para ele mostrar a verdade, os índios fazerem o quê? Opa, eu aceito, eu me converto. Tá? Então, isso é um santo. É um santo que a gente fala e é um modelo, né? E são nossos intercessores, né? Olha o que diz aqui. Os santos e santas sempre foram origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da igreja. Ou seja, em cada época histórica, gente, Deus suscita um santo. Vejam, São João Paulo II, né? Sem falar de São Francisco de Assis, lá sobre a pobreza, né? Tudo aquilo. Mas São João Paulo II aqui, naquilo que nos toca. Deus suscitou São João Paulo II para nos dar toda a doutrina da igreja. Porque, gente, a doutrina da igreja sobre o matrimônio sempre foi a mesma. Só que quando chegou São João Paulo II, ele explicitou essa doutrina, esse depósito da fé foi tão bem explicitado por ele, especialmente na teologia do corpo, né? E depois nas suas exortações, na Familiares Consortes, na Mulheres Dignitatem, na Carta às Famílias, no Esplendor da Verdade, a encíclica Esplendor da Verdade, na encíclica Evangelho Vitae, né? Então, assim, tudo isso São João Paulo II veio trazer para lutar contra essa cultura da morte que nós temos hoje. Vejam hoje, gente, no mundo inteiro, essas pessoas que querem o aborto. A França, que aprovou na Constituição direito fundamental ao aborto, onde já se viu isso? Mas a igreja, agora, sempre lutou contra. Mas agora, São João Paulo II, se nós entrarmos, veja, o catecismo da Igreja Católica nada mais é do que fruto do Concílio Vaticano II, e aqui foi feito por quê? Porque São João Paulo II, ouvindo os bispos, do sino dos bispos, né? Ele ouviu e colocou para a gente, nos deu esse presente do Catecismo da Igreja Católica, que nos mostra o que é fé. Então, gente, Deus suscita, na época histórica, o santo que é importante para aquela época histórica. É fantástico isso, né? São Padre Pio, né? São Padre Pio. Na época em que nós começamos a crise do sacerdócio, nós temos um São Padre Pio, um santo padre. Aquele padre que é um modelo de sacerdote. Veja, que hoje é modelo para muitos e muitos sacerdotes. Novos sacerdotes que estão surgindo, eles olham São Padre Pio e falam, eu quero buscar ser sacerdote como São Padre Pio. Ouvir confissões, ter uma devoção imensa ao Cristo na Eucaristia. É fantástico isso, gente. Mas o modelo principal de santidade, onde a igreja atingiu já a perfeição, foi Maria, gente, a toda santa. É o que diz 829. Enquanto na Beatíssima Virgem, a igreja já atingiu a perfeição, pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado, e por isso elevam seus olhos a Maria. Nela, a igreja já é toda santa. Gente, nós temos Santa Maria, Mãe de Deus, nossa mãe. Nela, nós já podemos olhar e voltar os olhos para ela. Por isso, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Por isso que ela é o meio que Deus proporcionou para os cristãos nos últimos tempos se utilizarem para alcançar a perfeição, né? Nós temos toda a miríade de santos que Deus coloca, né? Eu acabei de falar São João Paulo II, São Padre Pio, São Francisco de Assis, São Vicente Pallotti, etc. Mas nós temos Maria, a toda santa, onde a igreja já atingiu a perfeição, onde o céu se uniu à terra no seu ventre, onde Maria, toda santa, toda pura, toda imaculada, é aquela que nos leva a Jesus, é aquela que nos coloca debaixo do seu manto, nos protege dos ataques do demônio, aquela que pisa na cabeça de Satanás, aquela que é
a nossa perfeição em Cristo. É o nosso modelo, onde a igreja já atingiu a perfeição. E por isso que nós olhamos Maria e olhamos nela como a nossa mãe, aquela que nos leva a Jesus. É maravilhoso, né? É muito bom ser católico, gente. É muito bom. É por isso que a gente não pode negar as nossas verdades de fé por uma falsa unidade. Nós temos que expor. Imagina, quando nós expomos isso para um irmão protestante, ele vai falar: nossa, mas vocês não adoram Maria? Não, nós não adoramos Maria. Nós a veneramos com todo o nosso coração, porque ela é nossa mãe, né? Enfim, a Igreja Católica, gente. A Igreja Católica, por quê? Porque ela é universal. Porque católica significa segundo a totalidade e segundo a integralidade. Olha o que diz o 830. É católico porque é universal, segundo a totalidade, segundo a integralidade. Mas é importante dizer o seguinte, gente. A Igreja Católica, por dois motivos, tá? Nós muitas vezes falamos, a Igreja Católica é porque ela é universal. Ela tá, Deus enviou-nos para os quatro cantos do mundo para pregar o evangelho. Beleza, esse é um dos sentidos, tá? Nós vamos falar em seguida. Mas o primeiro sentido, por que, que a igreja é católica? Porque toda a integralidade, toda a totalidade está nela. É católica porque nela Cristo está presente. É católica porque é o corpo de Cristo, porque é a esposa de Cristo, tá? É católica porque é o corpo, é a esposa de Cristo. Porque nela nós encontramos a plenitude dos meios de salvação, gente, tá? Que é a confissão de fé correta e completa, a vida sacramental e o ministério ordenado na sucessão apostólica. É o que diz 830, a segunda parte. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Onde está Cristo Jesus, onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Gente, onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Isso é uma citação de Santo Inácio de Antioquia, tá? Santo Inácio de Antioquia, para vocês terem uma ideia, ele nasceu entre os anos 30 e 35, né? Então, ele conheceu de perto os apóstolos, tá? E morreu entre os anos 98 a 107, tá? Então, olha o que diz. Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua igreja, à sua cabeça, o que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que ele quis. Confissão de fé correta e completa, né? A vida sacramental, nós temos os 7 sacramentos, integral, e o ministério ordenado na sucessão apostólica, né? Então, toda essa sucessão apostólica que eu já comentei até então. Nesse sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia, até a vinda de Cristo, tá? E é católica por quê? Porque ela é enviada em missão por Cristo, né? Para a universalidade do gênero humano, como diz o 831. Todos os homens são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Porque o primeiro povo de Deus é o povo da aliança, né? Os judeus. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve se estender a todo o mundo e por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início formou uma natureza humana e quer, ao final, congregar em si seus filhos que estavam dispersos. Este caráter de universalidade que marca o povo de Deus é um dom próprio do Senhor. É um dom do próprio Senhor, pelo qual a Igreja Católica, de maneira eficaz e perpétua, ou seja, perpétua até o final dos tempos, tende a recapitular toda a humanidade com todos os seus bens sobre o Cristo cabeça, na unidade do seu Espírito. Essa é uma citação da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Então vejam, gente, o Concílio Vaticano II diz isso, tá? Então, quando falam aí que o Concílio Vaticano II fala que a igreja não, a igreja católica, a igreja de Cristo não subsiste na igreja católica, que todas as igrejas são iguais, porque o concílio está falando isso, é mentira, tá? É mentira. Então, o Concílio Vaticano II deixa muito claro isso, que a igreja católica é onde a igreja de Cristo subsiste, tá bom? Continuando.
A igreja particular. O que é uma igreja particular? Tá? Então, é uma denominação muito usada no Código de Direito Canônico, igreja particular. Cada igreja particular é católica. É o que diz aqui 832. Igreja particular, diocese ou eparquia. Eparquia é como se fosse uma diocese, mas lá na igreja oriental, tá? A igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis, que unidas a seus pastores são também elas, no Novo Testamento, chamadas igrejas. Tá? Então, a igreja, como lá no Apocalipse, está lá, né? A igreja tal, né? Nelas os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo, nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor, a Eucaristia. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Tudo no Lumen Gentium, tá, gente? Por igreja particular, então, é em primeiro lugar a diocese, ou eparquia. Entende-se uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão na fé e nos sacramentos com o seu bispo ordenado na sucessão apostólica. Então, para a gente falar igreja particular, nós estamos falando de comunidade de fiéis em comunhão na fé, então, que falam a mesma fé, né, creem nas mesmas coisas, e nos sacramentos com o seu bispo, que ele tem que ser ordenado na sucessão apostólica. Então, gente, quando a gente vê, por exemplo, a Igreja Universal falando de bispo, não é bispo, tá? Eu sei que vocês sabem disso, mas é importante dizer, com alta e clara voz, os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, né, daquela denominação cristã, não são bispos. Eles não são ordenados na sucessão apostólica, não tem nada a ver. Então, eles usam o nome de bispo, de bispa, outras denominações colocam, mas não são, tá? E tem que estar em comunhão com a Igreja de Roma, é o que diz aqui. Por igreja particular, aqui no 834. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside na caridade. É uma citação de Santo Inácio de Antioquia, que preside na caridade. Então, lá desde o início, gente. Tu és pedra, e sob essa pedra edificarei minha igreja. Jesus falou para Pedro, e te dou a chave do reino dos céus. Preside na caridade, tá? Pois com esta igreja, isso é uma citação agora de Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão, ele viveu do ano 130 a 202. Ele foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Então vejam aqui. Olha o que ele diz. Pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. E agora vem uma citação de São Máximo Confessor. Ele viveu do ano 580 ao ano 662, lá em Constantinopla. Ou seja, ele fazia parte da Igreja do Oriente, gente. Da Igreja do Oriente, da Igreja Católica do Oriente, lá. Do Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla. Olha o que ele disse. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma. Isso foi uma época que ele foi para Roma, tá? Como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevaleceram sobre ela. Então vejam, gente, os santos padres, antigamente, eles todos concordaram e falavam que a igreja é romana, né? É a igreja de Roma, pois lá morreram os príncipes dos apóstolos, né? Especialmente São Pedro, onde ele morreu na colina do Vaticano, onde sobre os seus restos mortais foi construída a Basílica do Vaticano, a Basílica de São Pedro, não é? Onde nós temos a sede da igreja, a sé apostólica, né? Por quê? Porque é o próprio Cristo que colocou. Ela preside na caridade, tá? Preside na caridade, preside no amor. Por isso que quando nós abrimos qualquer
encíclica dos papas, eles se autodenominam servo dos servos. O servo dos servos. Porque o papa, ele é o servo dos servos. Para a gente finalizar, gente. Quem pertence à Igreja Católica? Vamos lá. 836. Todos os homens pertencem ou são ordenados a ela. Isso é importante, tá? Todos os homens são chamados a esta católica unidade do povo de Deus. Gente, como nós abrimos lá o prólogo do catecismo, né? Olha o que diz o prólogo do catecismo, lá antes do número 1. Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviastes. Deus, nosso Salvador, quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus. É o que diz o 760, a igreja foi feita, tá? O mundo foi feito em vista da igreja. Ou seja, todos os homens pertencem ou são ordenados a ela. A ela pertencem ou são ordenados de diversos modos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer todos os homens que, pela graça de Deus, são chamados à salvação. Tá? Então, todos pertencem ou são ordenados a ela, aqueles ainda que não foram batizados. Pertence à Igreja Católica. Aqui nós estamos falando, no 837, dos próprios católicos, né? Aqueles que são incorporados plenamente à sociedade, que é a Igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nelas instituídos, né? Em sua estrutura visível, que estão unidos a Cristo, que a dirige por meio do sumo pontífice dos bispos, então, nossos católicos, pela fé, pelo sacramento, pelo regime eclesiástico e de comunhão, né? Contudo, não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que não persevera na caridade e permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Isso é importante, tá? Por mais que nós tenhamos a fé, os sacramentos, o regime eclesiástico, né? A nossa hierarquia, a comunhão entre todos nós, não se salva, mesmo incorporados ao corpo, incorporados à igreja, aquele que não persevera na caridade e permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Então, aquilo que nós falamos até então, nós somos membros pecadores. Se nós não perseverarmos na fé, nos sacramentos, né, na obediência, na comunhão, nós não seremos salvos. Por quê? Isso faz parte da nossa fé. Nós ainda somos uma unidade decaída, que nós só seremos totalmente salvos quando morrermos, né? Santos quando morrermos. E pertence à Igreja Católica aqueles batizados não católicos, né? Então, nós temos aqui tantos os evangélicos, os protestantes, quanto os irmãos ortodoxos, né? Que não professam na íntegra a fé, então aqueles, por exemplo, que não creem na Imaculada Conceição de Maria, na presença real de Jesus na Eucaristia, né? Eles são batizados, gente, mas eles pertencem à Igreja Católica, né? Ou aqueles que não guardam a unidade da comunhão com o Papa, como os ortodoxos. Então, vamos para acabar 838. Por muitos motivos, a igreja sabe-se ligada aos batizados que são designados com o nome de cristão, mas não professam na íntegra a fé ou não guardam a unidade na comunhão sob o sucessor de Pedro. Aqueles que creem em Cristo e foram devidamente batizados estão constituídos em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Eles também fazem parte do corpo de Cristo, gente. Com as igrejas ortodoxas, essa comunhão é tão profunda que falta bem pouco para que ela atinja a plenitude que autoriza a celebração comum da Eucaristia do Senhor. Aquilo que eu tinha comentado, né? Com a igreja ortodoxa, gente, é tão íntimo essa ligação, que falta muito pouco para que nós celebremos a Eucaristia conjuntamente. Aí vem a pergunta, mas nós podemos, em determinadas situações, receber a Eucaristia numa igreja ortodoxa? Sim. Quando? Quando nós não temos uma possibilidade física ou moral de recebermos a Eucaristia numa igreja católica que guarda comunhão com o Papa, tá? Então, por exemplo, se nós estivermos num país em que a Igreja Católica, Apostólica Romana, né, mesmo nos ritos orientais, a Igreja ucraniana, né, ela não é
permitida ter naquele país, mas nós temos lá uma igreja ortodoxa russa, por exemplo. Nesse momento, nessa situação em que nós não temos possibilidade física de receber a Eucaristia numa igreja católica, nós podemos participar de uma missa, da Sagrada Liturgia, como eles chamam, né? Nessa igreja ortodoxa, e recebermos a comunhão lá. Isso está lá previsto no cânon 844 do Código de Direito Canônico. Depois vocês podem ver lá os requisitos, tá? Mas é excepcional, tá? É excepcional. É possível, mas só em condições excepcionais. Gente, por hoje é só, né? Já deu 1h40, falei muito, de novo, para variar, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, né? E nos ilumine nessa semana, nas nossas aulas de catequese. E que muito obrigado a todos. Se vocês tiverem dúvida, eu vou parar a gravação já, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, só falar, tá bom?